Hebreus, capítulo de número 11, nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 27. Eu gostaria, meus irmãos, de pensar nesta manhã em cima do tema identidade. O título do sermão desta manhã, na verdade, é uma pergunta. Quem é você? Então, nós vamos pensar acerca da história de Moisés, para que possamos, então, aplicar algumas lições, extrair desse texto algumas lições e aplicar em nossas vidas. Nós vamos pensar um pouco sobre como Moisés forjou a sua identidade em cima desses versículos mencionados. Então, nós vamos ler Hebreus 11, do versículo 23 ao 27. Vamos fazer mais uma oração. Logo após, entraremos, então, na exposição da palavra. Hebreus, capítulo 11, versículo 23 até o 27, diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Que Deus nos abençoe mediante a sua palavra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, tua igreja reunida em torno da tua palavra. Ó Deus, e nós confessamos mais uma vez que acreditamos no poder da tua palavra e no poder do teu Santo Espírito. Por isso eu te peço nessa manhã que as nossas mentes e os nossos corações estejam abertos e sensíveis à voz do teu Espírito, de modo que possamos entender com clareza a tua vontade para as nossas vidas, para que, ó Deus, possamos aplicá-las para a glória do teu nome. Edifica, Senhor Deus, nesta manhã, a tua igreja, para que a nossa alegria seja completa nesta manhã. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos, como seres humanos, 3 grandes demandas em nossas vidas quando nós pensamos acerca da identidade. A primeira demanda é, nós podemos cair eu diria assim, no equívoco de querer ser o que os outros querem que sejamos. Isso não é incomum. Eu conheço várias histórias de filhos que fizeram faculdades porque era a vontade do pai ou da mãe. Ou filhos que deram continuidade aos negócios da família por vontade do pai ou da mãe. Conheço pessoas que começaram a cursar direito, mas não queriam ser advogados. Terminaram a faculdade de direito, depois foi fazer contabilidade, porque gostava de contabilidade, mas fez direito para apresentar o diploma para o pai. Então essa é a primeira grande demanda. As pessoas, os outros, terceiros, tentarem forjar a nossa própria identidade. Mas existe, em contrapartida, uma segunda grande demanda, que é a de tentarmos ser aquilo que nós queremos ser. E, via de regra, a sociedade secular encoraja essa demanda. Você tem que ser aquilo que você quer. Você tem que tomar as rédeas da sua vida. Você tem que ter o controle da sua vida. Não deixe ninguém dizer para você aquilo que você deve ser. É você quem deve controlar o seu destino. Mas existe uma terceira demanda, que é ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Percebam que são demandas diferentes. Ser o que os outros querem que sejamos, ser o que nós queremos ser aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Por isso, ainda à guisa de introdução, eu pergunto para os irmãos nessa manhã, uma pergunta que os irmãos, obviamente, devem responder no silêncio de suas consciências. Quem é
você? Quando geralmente nós ouvimos essa pergunta, a tendência é respondermos falando o nosso nome, né? Quem é você? Eu sou o Igor. Mas nós às vezes não percebemos que o nosso nome não explica a nossa identidade. O nosso nome, na verdade, é um termo pelo qual nós atendemos. Igor, oi, pois não? Posso ajudar? É isso. Antigamente, inclusive, os nomes eram modificados pela identidade. Era a identidade que definia o nome, e não o nome que definia a identidade. Abrão foi chamado Abraão. Oséias foi chamado Josué. Por quê? Abraão foi pai de uma grande nação, e Josué foi o salvador do povo, no sentido de dar ao povo a libertação, dar ao povo uma terra, dar ao povo uma espécie de autonomia, né? Então, meus irmãos, percebam que o nome, ele tem um significado, por mais que hoje, cada vez mais as pessoas desprezem o significado do nome e se apropriem apenas da fonética. O nome soa bonito, então vou dar esse nome aqui para o meu filho. Mas o nome não forja a identidade. Por isso eu repito a pergunta, quem é você? Nós vamos, com base na história de Moisés, vamos abordar as 3 etapas da formação da identidade de Moisés, para que então possamos aplicar, né, à luz da nossa própria experiência. Então, vamos refazer a pergunta. Quem foi Moisés? À luz do texto da exposição de Hebreus, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo de número 27. Antes de tudo, vale a pena apenas nós mencionarmos, né, que o autor aos Hebreus, quando ele escreve ao seu público, o seu público está, eu diria assim, passando, eu poderia dizer, por uma espécie de crise de identidade. Os irmãos bem sabem que a carta aos Hebreus foi direcionada para um público de cristãos de judeus, que haviam se convertido ao cristianismo. Então eram judeus que haviam se tornado cristãos e estavam sofrendo retaliações por conta dessa decisão. Muitos estavam perdendo alguns privilégios que o status do judaísmo lhes concediam em sociedades e comunidades judaicas. Estavam sofrendo essa espécie de retaliação. Então, no capítulo 11, o capítulo 11 de Hebreus, os irmãos sabem, é um tratado de fé. E esse extrato de textos, do 23 ao 27, nos fala um pouco sobre, talvez, o grande nome do Antigo Testamento, o grande Moisés. Então, vamos examinar com mais cuidado esses versículos para que possamos perceber a formação da identidade de Moisés e, então, aplicar essas lições em nossas vidas. O versículo de número 23 começa dizendo que Moisés, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Interessante, meus irmãos, é que aqui o motivo que o autor determina para o sucesso da vida de Moisés por parte dos seus pais, sobretudo ali no período inicial, porque os pais perceberam que ele era formoso. Eu sempre tive dificuldade para entender esse versículo, porque a palavra formosa ou formoso, é um adjetivo que fala sobre a qualidade em termos de beleza estética, né? Então, eu sempre tive muita dificuldade. Qual pai que não vai achar o seu filho formoso? Qual pai que não vai achar o seu filho bonito? Mas a ideia implícita aqui do texto, e concordam com isso os 2 principais exegetas do Novo Testamento, o G.K. Beale e o D.A. Carson, que quando o texto diz que os pais perceberam que Moisés era formoso, na verdade, essa palavra está indicando a percepção não aos olhos dos próprios pais, mas aos olhos de Deus. É como se Deus tivesse um plano, um projeto especial para aquele bebê. E esse argumento, inclusive, tem respaldo no próprio texto bíblico. Quando Estevão fala sobre a trajetória do povo de Deus, Atos capítulo 7, versículo de número 20, ele diz que Moisés, de fato, ele usa esse mesmo adjetivo formoso aos olhos de Deus. Moisés era formoso aos olhos de Deus. Então, de algum modo, o que o texto diz aqui para a gente é que apenas os pais de Moisés conseguiram perceber que Deus tinha um projeto, tinha um plano, tinha um propósito especial com aquela criança, porque os irmãos vão se lembrar que o período em que Moisés foi concebido foi um período de grande crise, em que os bebês do sexo masculino estavam sendo mortos, né, a mando de Faraó. Então, de algum modo, os pais de Moisés perceberam que ele era favorecido, que ele tinha o favor de Deus. Por isso, os pais não temeram aquele momento, porque perceberam que Deus tinha algo para o bebê. E aí, meus irmãos, que nós começaremos a explorar as etapas
da formação da identidade de Moisés, a partir do versículo de número 24. E a primeira etapa, via de regra, que todos nós percorremos, Moisés também percorreu, é que para encontrarmos a nossa identidade em Deus ou em Cristo, nós precisamos nos desvencilhar dos prazeres do mundo. Olha o que diz comigo o versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo, 25, ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. A primeira etapa da formação de identidade de um ser humano é se desvencilhar dos prazeres desse mundo. Isso porque nós entendemos que o ser humano ele já nasce corrompido pelo pecado. Ele já nasce com o seu coração inclinado para o mal. Então a tendência é ele querer usufruir de prazeres ilícitos, de prazeres pecaminosos. Então a primeira etapa na formação da identidade de um indivíduo em Deus, em Cristo, é justamente se desvencilhar dos prazeres do mundo. O versículo número 25 termina dizendo que ele deixou de usufruir prazeres transitórios do pecado. E aí, meus irmãos, nós precisamos dizer o seguinte, a termos de aplicação. Quando nós falamos sobre prazeres do pecado, a nossa sociedade, via de regra, liga o pecado a situações ou a ações que são ilícitas ou condenadas socialmente. Então, quando você interpela um indivíduo e diz assim, olha, você é um pecador, ele vai contra-argumentar dizendo o seguinte, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, né? Eu sou um bom cidadão, eu pago as minhas contas em dia, eu não estou envolvido em falcatruas. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico, nós percebemos, segundo a definição do próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, versículo 23, Paulo diz que o pecado é tudo aquilo que não provém da fé. E o que significa não prover da fé? Aquilo que não provém da fé é justamente tudo aquilo que praticamos que contraria a vontade de Deus. Isso é pecado. Pecado não é apenas aquilo que é condenado socialmente, criminalmente. Pecado é tudo que não provém da fé, segundo Romanos 14, 23, e tudo aquilo que não provém da fé é justamente a ideia e a perspectiva de todas as ações que realizamos contrárias à vontade de Deus. Ou seja, quando você não está realizando ou praticando a vontade de Deus, você está pecando. Perceba que quando Moisés estava usufruindo dos benefícios de estar morando no palácio, ele não estava fazendo nada ilícito. Não tinha nenhum tipo de ilicitude ali. Ele estava, como um indivíduo que foi criado no palácio, usufruindo dos bens do palácio. Não estava matando, não estava roubando. Mas o texto deixa muito claro que esses eram prazeres transitórios do pecado. Por isso, meus irmãos, qual é a aplicação para as nossas vidas? Sempre que corremos da vontade de Deus, estamos pecando. Estamos nos enveredando por caminhos pecaminosos. Por isso que eu acho que o autoexame é uma prática, um exercício fundamental para todo cristão. Nós devemos dia após dia nos perguntar quando, onde, em que circunstâncias não estamos realizando ou praticando a vontade de Deus. Se você passa pelo seu vizinho na rua e não dá bom dia para ele, você está pecando. Nada ilícito, nada criminoso, nada, eu diria assim, condenável socialmente, mas sempre que nós estamos vivendo nossas vidas, a parte da vontade e do projeto de Deus para nós, nós incorremos em pecado. E Moisés, se ele permanecesse no palácio, ele estaria usufruindo prazeres, por estar no palácio, do pecado, oriundos do pecado. Por isso, meus irmãos, a primeira etapa na formação da identidade de Moisés, que é também a primeira etapa na formação da nossa identidade, é que devemos nos desvencilhar de prazeres do mundo. É uma coisa muito interessante, inclusive já ouvi isso da própria boca do pastor dos irmãos, pastor Judiclei Santos, que hoje em dia nós, na nossa sociedade, indivíduos de classe média, vivem com mais conforto do que reis e rainhas na Idade Média. Por ocasião do avanço da tecnologia, por ocasião de estarmos, do avanço, da humanidade em vários termos, em várias situações e circunstâncias,
Muitos indivíduos de classe média vivem hoje melhor e de forma mais confortável do que reis e rainhas da Idade Média. E o conforto são algemas invisíveis, meus irmãos. Se você colocar um indivíduo numa cela de cadeia e der a ele uma televisão por assinatura, ar-condicionado, cama confortável, um espaço arejado, visitas, né, a esmo, e deixar a cela aberta, pergunta se ele vai querer sair de lá. Não vai. O conforto é uma algema invisível. Por isso, sempre que nós estamos usufruindo, como Moisés poderia estar usufruindo ao longo de sua vida, e usufruiu, em certo sentido, até um determinado momento, quando estamos usufruindo prazeres do mundo, prazeres pecaminosos, que contrariam os desígnios e a vontade de Deus para nós, nós estamos incorrendo no pecado e nós não estamos assumindo a nossa identidade em Cristo Jesus. Eu gostaria de chamar a atenção para outra palavra que nós lemos aí nesse versículo, prazeres transitórios. O que isso significa? Significa que todo prazer que poderemos usufruir aqui nesta vida, por melhor que ele seja, ele vai acabar. Transitório, por pouco tempo. O próprio apóstolo Paulo fala que em 2 Coríntios, capítulo 4, final do 4, início do 5, salvo engano, ele diz que tudo aquilo que nós estamos sofrendo, quando comparado ao que viveremos na eternidade, né, na verdade não existe comparação. Ele inclusive usa um termo pesado, um termo forte, peso eterno de glória excelente. Nós que somos finitos e que nascemos no espaço e no tempo, não conseguimos mensurar os impactos do que vem a ser a eternidade. Conseguimos entender, conseguimos explicar, mas não vivemos a eternidade ainda. Tente imaginar a comparação entre o que vivemos no tempo e o que viveremos na eternidade. Meus irmãos, os prazeres deste mundo são prazeres extremamente passageiros e transitórios. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que muitas vezes nós nos envolvemos em situações nesta vida que provocam o afastamento da vontade de Deus e, via de regra, por vezes, são situações fúteis. Qual é o significado da palavra fútil? Fútil significa sem valor, sem importância. Por isso, muitas vezes nós empregamos o nosso tempo, a nossa energia, as nossas finanças, os nossos recursos em situações fúteis, que não têm valor, que não têm nenhum tipo, eu diria assim, de subsídio eterno. Por isso, meus irmãos, a primeira etapa na formação da identidade de um indivíduo em Deus, em Cristo, é justamente se desvencilhar dos prazeres do mundo. Prazeres fúteis nos impedem de assumir a nossa identidade. Pense comigo, se Moisés vivesse toda a sua vida no palácio de Faraó, ele não assumiria a sua identidade em Cristo. Esse é o primeiro ponto, a primeira etapa. À medida que o texto transcorre, nós passamos para a segunda etapa, que eu gostaria de chamar aqui nessa manhã de crise existencial. Percebam o versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Opróbrio, meus irmãos, significa desonra pública, humilhação. O que o texto está dizendo? O texto diz que Moisés, em dado momento de sua vida, ele entendeu que ele não deveria, o papel dele ali, a sua trajetória de vida não era ser príncipe ou rei do Egito, mas que ele era um israelita e ele via a condição de sofrimento do seu povo. E ele sabia que se ele tomasse essa posição, tomasse essa decisão, ele perderia as regalias, ele perderia os prazeres de ser filho da filha de Faraó. Mas mesmo assim ele toma essa decisão. E o texto diz que ele preferiu ser desonrado publicamente, humilhado publicamente por Cristo, em vez de usufruir prazeres transitórios. Então, ele passa por uma crise existencial. Quem sou eu? Eu não sou o príncipe do Egito. Não serei rei do Egito. Eu não existo para essa realidade. O que está acontecendo? Há uma crise existencial. Ele ainda não entende de fato quem é, mas ele entende quem ele não é. Primeiro, nós percebemos aquilo que não somos para depois entendermos quem somos. Quando entendemos o que não somos, nos movemos a descobrir quem somos. Mesma coisa em termos de prática, né? Primeiro nós temos que saber o que não devemos fazer para depois entendermos o que devemos fazer. É assim com os 10 mandamentos.
Os 10 mandamentos se dão no início da revelação progressiva e Deus primeiro diz, não faça isso, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás, não, não, não. E aos poucos ele vai moldando o caráter e movendo o seu povo em santidade. Então Moisés passa por essa crise existencial, a desonra por Cristo. E aqui vale também uma explicação, meus irmãos. Por quê? Obviamente, na etapa, né, no transcurso do plano de redenção, Moisés não tinha o conhecimento de Cristo. Então, por que o autor aos Hebreus diz no versículo 26 que ele considerou o opróbrio, a desonra por Cristo? Né? E a explicação é relativamente simples. Os irmãos entendem que toda a Bíblia, toda a revelação bíblica converge em Cristo Jesus. E todas as pessoas, inclusive é muito interessante, recentemente eu estive dando aula para os missionários da Amazônia, né? E foi-me feita uma pergunta por um aluno ali do, digamos assim, do primeiro ano, da primeira etapa do curso, né? Ele disse o seguinte: professor, se todos nós somos salvos, justificados em Cristo Jesus, né? E Cristo veio a partir, segundo a pergunta, do Novo Testamento, né? Então como é que Abraão foi salvo? Como é que Davi foi salvo? Como é que Moisés foi salvo? Foi o sangue do cordeiro mesmo ali, do cordeiro literal, no tabernáculo, no templo? Eu disse, não. Moisés, Davi, Abraão, todos os outros crentes do Antigo Testamento, eles foram salvos pelo poder do sacrifício de Cristo, ainda que eles não conhecessem a Cristo. E interessante, Gênesis capítulo 15 diz isso. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. O que isso significa? Por mais que Abraão, Moisés, Davi não tivessem com muita clareza o plano salvífico de Deus em Cristo, eles tinham fé em Deus e eles estavam participando do plano de redenção. A figura de Moisés, a atitude de Moisés foi fundamental para que o plano de redenção se desenvolvesse. Então, por mais que Moisés não tivesse com clareza a figura de Cristo em sua mente, ele conhecia o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Filho é a imagem do Pai. E o Pai estava desenvolvendo com o seu povo o plano de redenção. Então, quando o texto diz que Moisés considerou a desonra pública, o opróbrio por Cristo, o texto está justamente dizendo que Moisés, envolvido no plano de redenção, e mantendo a sua fé e os seus olhos em Deus, preferiu tomar a decisão de ser desonrado pela fé e desonrado justamente pela sua confiança, pela sua crença no Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu pergunto para os irmãos, para a nossa aplicação dessa segunda etapa, nós estamos comprometidos com Cristo Jesus a esse ponto? Ainda mais nós, que temos a revelação completa. Nós estamos determinados a, se preciso for, sermos desonrados publicamente, humilhados publicamente por amor a Cristo? Foi o que aconteceu com Moisés. Muitas vezes, envolvidos na futilidade do ambiente secular, nós não dedicamos o tempo que nós devemos dedicar a Cristo Jesus, nós não dedicamos os recursos que nós deveríamos dedicar a Cristo Jesus, nós não dedicamos a energia que nós poderíamos dedicar a Cristo Jesus. E isso é muito interessante porque, conversando com outras pessoas, né, eu tento ser muito sutil, muito gentil ao falar com as pessoas. A gente estava comentando, discutindo lá em um grupo de irmãos da nossa igreja sobre os cultos do meio de semana, né? Porque, obviamente, nós estamos vivendo um período de muita correria, de muito trabalho, e os cultos de meio de semana, geralmente 7 da noite, 7h30, 8 horas da noite, né? Às vezes as pessoas saem dos seus trabalhos, não conseguem chegar a tempo, ou então se julgam muito cansadas e tal. Eu disse para esses irmãos, olha que coisa curiosa. Quando tem um aniversário no meio de semana, um rodízio de pizza, alguma coisa, nós sempre vamos. Nós sempre conseguimos tempo, energia, né? Mas quando o assunto é cultuar, orar, se envolver com a causa do Evangelho, nós sempre temos justificativa. Então, qual é o nosso nível de engajamento, de compromisso com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Eu pergunto para os irmãos. Se nós não estamos dedicando o tempo que deveríamos, energia que deveríamos, recursos que deveríamos, como estaríamos dispostos, como Moisés, a sofrer o opróbrio por Cristo? Ou seja, como estaríamos dispostos a sermos desonrados publicamente por amor a Cristo, quando mais fácil nós não fazemos? Eu acho muito interessante, irmãos, que o mundo,
ainda hoje, existem, eu diria assim, ambientes, né, como, por exemplo, o Oriente Médio, países comunistas, em que a Igreja de Cristo é violentamente perseguida. Inclusive, tem um site, Portas Abertas, muito interessante, que mede, né, esse nível de perseguição, enfim. E eu vejo pessoas aqui no Brasil, cristãs aqui no Brasil, dizendo assim, se a perseguição religiosa, se a perseguição cristã chegar no Brasil, eu morro pelo Evangelho. Mas aí eu digo o seguinte, se a pessoa não vive pelo Evangelho, como ela vai morrer pelo Evangelho? Interessante que no texto de Apocalipse, capítulo 2, a igreja de Esmirna, né, se encerra a carta de Jesus à igreja de Esmirna, dizendo assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse versículo fala sobre a fidelidade até na iminência da morte. Muitos entendem esse versículo como, seja fiel até a sua velhice. Não, não é essa a ideia. A ideia é a seguinte, se você estiver diante da morte, seja fiel. Agora eu digo para os irmãos, quem não é fiel na vida, não vai ser fiel diante da morte. Os mártires da história da igreja foram fiéis até a morte, foram fiéis testemunhas do Cristo ressurreto até a morte, porque eram fiéis na vida. Policarpo de Esmirna foi queimado em praça pública até a morte, aos 86 anos de idade, porque era um bispo extremamente fiel ao longo de toda a sua vida. Inácio de Antioquia foi jogado aos leões e foi mastigado, teve o seu corpo mastigado, porque foi um bispo fiel ao longo de toda a sua vida. Então, quando ele esteve em face da morte, ele foi fiel. Por isso, meus irmãos, eu digo, se nós não somos fiéis na vida, também não seremos fiéis diante da morte. É uma lógica simples. Precisamos nos comprometer mais com Cristo. Precisamos estar dispostos, como Moisés, a desejar sofrer, se necessário for, desonra pública, opróbrio por Cristo. É o que o autor aos Hebreus está usando para encorajar a igreja convertida, a igreja dos judeus convertida ao cristianismo. Olha, se vocês perderem emprego, perderem posição pública, olha, se alegrem. Olha quem também passou por isso, Moisés, o símbolo maior do judaísmo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender e nos perguntar, nós vivemos integralmente para Cristo? Se não vivemos por Ele, infelizmente não morreremos também por Ele. O grande teólogo da história da igreja, Agostinho de Hipona, escrevendo aquela obra que muitos dizem ser a sua magnum opus, né, ou seja, a sua principal obra, chamada Civita Dei, ou seja, Cidade de Deus, ele explica nessa obra fantástica, monumental, explica a sua teoria, né? Ele diz que há duas cidades sendo formadas ou sendo vivenciadas, vividas no decurso da história. A cidade de Deus e a cidade dos homens. Ele diz que a cidade de Deus basicamente é o reino de Deus, ou seja, a realidade eterna, que nós já passamos a usufruir a partir do momento que somos alcançados pela graça de Deus aqui. E existe a realidade terrena, transitória, que ele chama de cidade dos homens, ou seja, todos aqueles que não estão envolvidos e engajados no reino de Deus são os, digamos assim, os cidadãos da cidade dos homens. Todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, que estão engajados no serviço do reino de Deus, inclusive aqui, participam da cidade de Deus. E olha o que ele diz, vou ler um extrato dessa obra. Ele diz, 2 amores formam as 2 cidades. O amor de si, levado ao desprezo de Deus, gera a cidade terrena, a cidade dos homens. O amor a Deus, levado ao desprezo de si, gera a cidade celeste, a cidade de Deus. A cidade dos homens, aspira à glória dos homens. Esta, a cidade de Deus, põe acima de tudo a glória de Deus. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós não estamos dispostos a dar mais integralmente, eu diria, o nosso tempo, nossos recursos, nossa energia, porque muitas vezes nós não estamos dispostos a sofrer desonra pública por Cristo, porque nós amamos demais nós mesmos, porque nós damos prioridade aos nossos prazeres, aos nossos interesses, porque não somos humildes o suficiente para, se necessário for, né, deixarmos para depois algum tipo de projeto que nós estivermos fazendo, que muitas vezes não são projetos, imediatos, urgentes, e deixamos de investir no reino de Deus, deixamos de dar mais tempo e mais energia para o reino
de Deus. Por isso, meus irmãos, encerrando aqui esse segundo tópico da crise existencial, nós precisamos, com muita sinceridade, olhar para dentro de nós mesmos e percebermos quem estamos sendo, quem nós somos. Nós encontramos a nossa identidade em Cristo Jesus, já vivemos como seres, digamos assim, como cidadãos da cidade de Deus. E por fim, para que nós possamos caminhar aqui para o final da nossa mensagem, a terceira etapa do desenvolvimento, da formação da identidade de Moisés é justamente o descobrimento. A primeira etapa é a desvencilhação dos prazeres do mundo. A segunda etapa é a crise existencial, ou seja, eu não sou isso, quem eu sou? E a terceira etapa é a etapa do descobrimento. Olha o que diz o versículo de número 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Meus irmãos, vejam que coisa interessante. Aqui Moisés descobre a sua identidade. Se nós perguntássemos assim, quem foi Moisés? Eu acho que não seria difícil ouvirmos a resposta. Moisés foi o libertador do povo de Deus. É exatamente isso que ele é em Cristo Jesus. O libertador. Ele encontrou a sua identidade. Percebam que o nome dele, Moisés, não explica a sua identidade. Agora, quando nós olhamos para quem ele foi em Cristo, nós encontramos. Moisés foi o libertador do Egito. Ele assumiu o seu papel no reino de Deus. Ele assumiu o seu papel no plano de redenção e isto o identifica. Ele tornou-se quem era em Cristo. Ele tornou-se quem Deus desejou que ele se tornasse. Não se tornou aquilo que os outros queriam que ele fosse. Porque tenta imaginar. A imaginação é um instrumento fundamental quando nós estudamos o texto bíblico. Tenta imaginar ali Moisés chegando para a sua mãe, né, a filha do faraó, né, e dissesse para ela, olha, eu vou deixar o palácio. Tenta imaginar a crise que isso não deve ter gerado. Tenta imaginar as pessoas com as quais Moisés conviveu no palácio durante certo tempo, ouvindo ele dizer, olha, agora eu tenho que ir lá para os hebreus, para os israelitas, eu vou assumir o meu papel no povo. Tenta imaginar Moisés retornando de Midian, se apresentando para Faraó, que possivelmente ele conhecia, ele teve contato antes, né? E dizendo para ele, olha, deixa meu povo ir. O povo precisa sair. Tenta imaginar. Moisés não foi quem os outros gostariam que ele fosse. E muito menos foi quem ele desejou para si mesmo. Aqui ele encontra a sua identidade. Ele é quem Deus deseja que ele seja. Por isso, meus irmãos, percebam que quando nós descobrimos a nossa identidade é justamente quando nós percebemos quem nós somos no reino de Deus. E aí eu gostaria de dizer uma coisa. A grande comissão, no final de Mateus, do Evangelho de Mateus, ela nos indica que formar discípulos é uma ordem para todos os cristãos. Então nós precisamos fazer discípulos de Cristo. Mas existem peculiaridades em cada um de nós que forjam a nossa identidade. Então, todos devem gerar discípulos, independente da sua identidade. Nem todos são pastores, mas todos têm esse mandato de formar e de gerar discípulos. Então, gerar discípulos é um mandato geral para os cristãos. Mas existem peculiaridades em cada um dos indivíduos que nos forja e que eu diria assim, forja a nossa identidade em Cristo Jesus. E aí, eu gostaria de explorar melhor agora esse tópico, mostrando e argumentando como nós descobrimos quem nós somos em Cristo. Como Moisés descobriu quem era em Cristo. E eu gostaria de chamar a atenção para um termo que se repete muito nesse capítulo. Pela fé. Só no extrato que nós lemos, ele se repetiu 3 vezes. Pela fé, pela fé, pela fé. O que isso significa? Significa, meus irmãos, que nós conhecemos quem somos quando conhecemos quem Deus é. Nós só sabemos quem somos quando conhecemos a Deus e sabemos quem Ele é. Citando novamente Agostinho, quando ele
está escrevendo o livro 10 de Confissões, um texto mais conhecido, bastante aclamado, ele diz: que eu te conheça, ó conhecedor de mim, que eu te conheça tal como sou conhecido por ti. Meus irmãos, a grande questão é que ninguém te conhece melhor do que Deus, aquele que te criou e aquele que te salvou. É através desse contato que nós temos com Deus que nós sabemos quem nós somos no reino. Vejamos o exemplo de Moisés. Moisés, através do seu relacionamento com Deus, se torna o libertador de Israel. Não por seus méritos, não por suas habilidades, não por suas características, mas pelo contato, pela intimidade, pela relação com Deus. Moisés torna-se o grande libertador de Israel, pela fé, pelo contato com Deus. E aí, meus irmãos, eu gostaria de explicar e mencionar o seguinte: infelizmente, quando nós falamos sobre fé no ambiente evangélico brasileiro, eu tenho a impressão que, via de regra, a maioria das pessoas entende fé como algo abstrato, né? Como algo, eu diria assim, etéreo, como se fosse apenas um conceito, uma crença somente, fé. Mas veja que coisa interessante. Quando nós olhamos para todos os indivíduos citados em Hebreus capítulo 11, o tratado de fé, nós percebemos que o autor aos Hebreus identifica-os como heróis da fé citando seus atos, suas ações, e não aquilo somente que eles acreditavam, né? O próprio Tiago diz: olha, você crê em Deus? Faz bem. Os demônios também creem e temem. Mas aqui, o que designa esses indivíduos como heróis da fé está justamente ligado às suas ações e atitudes, e não apenas a conceitos abstratos. Percebam, meus irmãos, que a fé é algo concreto. Fé é algo fechado, é uma prática. Por isso, quando nós estamos engajados, envolvidos no reino de Deus, nós estamos agindo. Nós estamos praticando ações concretas. Não apenas, olha, eu creio que Deus existe. Olha, eu creio, eu tenho fé, eu acredito no texto bíblico, eu acredito em todas as doutrinas professadas pela Igreja Batista. Tá, mas o que você faz uma vez que você tem essa crença, que é importante? Quais são as suas ações? Quais são as atitudes da sua vida, do seu cotidiano? Qual é o seu engajamento no reino de Deus? Isso mede a sua fé. Porque acreditar é uma coisa, ter fé genuína é outra. Tanto é, meus irmãos, que o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, ele diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E percebam que o conhecimento ao qual Oséias está se referindo é justamente o conhecimento que nós poderíamos chamar aqui de prático, não o conhecimento teórico. Veja, irmãos, que os fariseus eram grandes conhecedores da lei, grandes conhecedores em termos de teoria, mas a prática deles era muito defeituosa, por assim dizer. Então, meus queridos, quando eu digo que nós precisamos conhecer a Deus para conhecer também a nós mesmos, eu estou falando, a palavra conhecer é uma ação concreta. Nós devemos ter um compromisso sério com Deus em oração. Nós devemos ter um compromisso sério no estudo das Escrituras. Nós devemos ter um compromisso sério de uma postura piedosa, humilde, reconhecendo quem nós somos como pecadores. Eu acho muito interessante, isso é louvável. As igrejas de tradição reformada, por assim dizer, não têm nenhuma dificuldade em entender o conceito que nós chamamos de pecado original. Qual é a ideia? A ideia é que eu sou pecador, né? Muitas pessoas acabam se enveredando por um caminho de autoajuda, de coaching, porque não entendem o pecado original. E eu sempre digo, né? Nós temos aqui um missionário, né, o Dr. Bledson, e eu acho muito interessante, né, que no Brasil, quando nós falamos, infelizmente, né, sobre evangelismo, preocupa-se muito, em falar sobre o amor de Jesus. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Mas preocupa-se pouco, em falar sobre o pecado. Para que nós possamos evangelizar com eficiência e eficácia, nós precisamos, antes de falar do amor de Deus, precisamos falar sobre o pecado. Caso contrário, o amor de Deus não faz o sentido que ele de fato tem. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O amor de Deus é ainda mais realçado diante da nossa pecaminosidade, da maldade do nosso coração. E aí eu gosto sempre de dar um exemplo muito prático, né? Se eu chegar, por exemplo, aqui para o Jader e falar assim: Jader,
olha, um indivíduo depositou 2 bilhões de reais na sua conta. Eu creio que ele vai ficar muito feliz. Quem é que não quer 2 bilhões de reais? Né? Mas ele vai gastar, vai administrar. Agora, se eu chego para ele e digo assim, Jade, olha só, eu tenho que te dar uma notícia. Você está devendo 2 bilhões de reais. Eu acho que ele vai ficar muito preocupado. Eu acho que ele vai ficar assim... Por quê, irmãos? Porque ninguém paga uma dívida de 2 bilhões de reais. Não dá, não tem como. Como você paga uma dívida de 2 bilhões de reais? Mas aí eu chego para ele e digo assim, não, Jade, calma. Mas sabe essa dívida que você tem? Alguém depositou esse valor na sua conta para você pagar. Alguém, melhor dizendo, pagou esse valor para você. O que o Jader vai dizer? Quem fez isso? Quem depositou esse valor de 2 bilhões de reais? Quem pagou? Muitas vezes nós chegamos para evangelizar e falamos sobre o amor de Deus, que é uma realidade. Deus nos ama. Deus ama incondicionalmente. Mas não falamos sobre a falta do ser humano, sobre o pecado do ser humano. Por isso, meus irmãos, muitas vezes nós precisamos entender que quando nós, e eu por isso eu disse isso, quando as igrejas de tradição reformada reconhecem o pecado original, estamos caminhando na direção certa. Mas é o que eu sempre digo na Igreja Centenária dos Batistas, quando abordo esse assunto. Se nós reconhecemos que nós somos pecadores, se nós reconhecemos que o nosso coração é inclinado para o mal e que mesmo alcançados pela graça de Deus, nós não estamos sem a influência do pecado, estamos sem o domínio do pecado, é verdade, mas nosso coração ainda é um coração pecaminoso, coração inclinado para o mal. E se nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós pecamos todos os dias da nossa vida, nós não deveríamos deixar passar um dia sem pedir perdão a Deus. Nós não deveríamos deixar passar um dia sem nos arrependermos diante de Deus. Nós não deveríamos deixar passar um dia sem antes fazer um autoexame profundo em nós mesmos e pedirmos perdão, confessarmos os nossos pecados, fazermos a higiene da alma. Por isso, meus irmãos, é fundamental agir pela fé. Fé é ação. Fé não é apenas um conceito abstrato. E para fechar a minha palavra nesta manhã, depois de ter explorado essas 3 etapas no descobrimento da identidade de Moisés, eu gostaria de falar sobre o legado de Moisés, para que nós possamos então concluir a palavra desta manhã. Quando Moisés assume a sua identidade no reino de Deus como o libertador de Israel, Moisés não apenas, eu diria, vive na plenitude da vida que deveria viver, mas ele deixa um legado tremendo, um legado profundo, que o próprio escritor aos Hebreus está usando. Perceba que nós estamos ainda mais distantes desse período, mas já nesse período Moisés era um indivíduo de extrema influência. E aí eu pergunto para os irmãos nessa manhã, alguém aí já ouviu falar de Tutmoses? Alguém aí já ouviu falar de Akhenaton? Alguém aí já ouviu falar de Amenhotep? Eu citei aqui nomes dos faraós mais famosos do Egito. Poucas pessoas conhecem os faraós mais famosos do Egito, mas muitas pessoas conhecem o libertador de Israel. Muitas pessoas conhecem Moisés, muito mais do que os grandes faraós do Egito. Inclusive, a história de Moisés virou filme de cinema, novelas, é amplamente explorada pela mídia. Mas, sobretudo, o legado maior de Moisés não é esse cinematográfico da fama. O legado maior de Moisés é o seu testemunho e os seus escritos. Quando Moisés encerra o Salmo 90, na sua oração, ele diz: Senhor, confirma a obra de nossas mãos. Naquele tempo, no tempo de Moisés, a noção de eternidade era muito, eu diria assim, abstrata. Eu acho que é correto até dizer que não havia essa noção de eternidade, sobretudo, certamente, a que nós temos hoje. Então, qual era a perspectiva daquele indivíduo que vivia no Antigo Oriente Próximo naquele momento de perpetuação? Aquilo que ele fazia aqui. Por que a descendência era tão importante? Porque a descendência era a continuidade de quem o indivíduo era. Os seus filhos, os seus netos, a sua descendência vai dar prosseguimento àquilo que ele estava fazendo. Por isso Moisés, no Salmo 90, depois de refletir sobre
a vida, o tempo, a eternidade, ele encerra no versículo 17 dizendo: Senhor, confirma a obra de nossas mãos, ou seja, Senhor, dá seguimento, que o legado seja profundo, que tenha um impacto eterno. Deus ouviu a oração de Moisés, quando Moisés encontrou quem era em Cristo. Por isso, meus irmãos, é muito interessante nós terminarmos essa palavra dizendo que, assim como Moisés, né, não nos mesmos termos ou nas mesmas etapas, digamos, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, também assumiu a sua identidade no plano de redenção. Ele deixou a sua glória. Ele é Jesus, o Cristo, o Messias, aquele que se entregou para salvar a humanidade. Se Moisés é o libertador de Israel, Jesus, o Cristo, é o Salvador, o Redentor da humanidade. É aquele que se entrega na cruz do Calvário para salvar a sua vida, para salvar a vida de pecadores como nós, como diz Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que isso significa, meus irmãos? Que não há nada que você faça, ontem, hoje ou no futuro, que surpreenda a Deus. Deus sabe o pecador que você é. Deus sabe que por vezes você vira as costas para Ele. Deus sabe que por vezes você se rebela contra Ele, mas ainda assim Ele te salva. É graça, nós não merecemos, mas Deus nos salva por amor a nós, pela graça de Cristo Jesus e para a glória do seu nome. Por isso, meus irmãos, fica a reflexão aqui nesta manhã. Se o Filho de Deus abriu mão, não de prazeres transitórios, mas abriu mão da sua glória para que se cumprisse o projeto redentivo e salvífico de Deus, quem somos nós para deixarmos a nossa identidade em Cristo a fim de viver prazeres mundanos transitórios? Por isso, meus irmãos, eu digo nesta manhã, repito a pergunta que fiz inicialmente: quem é você no reino de Deus? Quem é você? Qual a sua identidade? Eu não sei, talvez você venha a ser um excelente professor de EBD, talvez você seja alguém muito preparado para estar no louvor da igreja, talvez você seja um exímio evangelista, talvez você seja alguém do mercado, algum empresário, algum engenheiro que vai revolucionar a sua área de trabalho pelas ideias e pelo impacto da fé cristã. Eu não sei quem é você, mas eu sei que se você assumir a sua identidade em Cristo, assim como Moisés, você será abençoado e você deixará um legado de bênção para as pessoas que tiverem contato com você. Por isso, eu gostaria de encerrar a minha mensagem nessa manhã citando um dos hinos mais belos, na minha opinião, da nossa tradição do cantor cristão, o hino de número 295, que diz assim: tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, aceita a mim. Meus irmãos, que pela graça de Deus nós possamos, impactados pela palavra e pelo poder do Espírito Santo nesta manhã, nós possamos com muita tranquilidade e convicção repetir a oração de Moisés, à medida em que assumimos a nossa identidade em Cristo Jesus. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, obrigado por esta manhã, pela Tua palavra, por Tua igreja aqui reunida neste local. Obrigado, Deus, por cada irmão, cada irmã que o Senhor permitiu estar aqui nesta manhã. Ó Deus, eu não conheço a realidade íntima, ó Deus, de cada um dos irmãos que aqui estão, mas o Senhor conhece. E sabemos que para o Senhor não existe coincidência, a Tua providência guia-nos, ó Deus, de modo especial. Por isso eu te peço, ó Deus, nesta manhã, que a palavra do Senhor, que veio diretamente de Ti, pregada nesta manhã, tudo aquilo, ó Deus, que proveio de Ti, que encontre, Senhor Deus, guarida nos corações que aqui estão nesta manhã. De maneira, Senhor Deus, que a Tua palavra mesmo nos incomode e nos motive, Senhor Deus, a sermos aquilo ou quem o Senhor deseja que sejamos, ó Deus. Que o Senhor nos impulsione para que assumamos a nossa identidade no Senhor,
de modo a vivermos integralmente para a glória do Teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Assim nós oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Eu devolvo a palavra ao irmão Bruno. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,